Bom dia a todos. Nós estamos começando aqui o nosso seminário virtual e, antes de mais nada, eu queria dizer que nós estamos tendo um volume muito grande de acesso e tivemos um probleminha técnico por conta de que as empresas de internet, nesse momento, também não estão dando conta da demanda. Mas isso está superado e já peço desculpas antecipadas aqui se houver alguma instabilidade durante a transmissão. Esse tema é bastante importante porque a Educa Insights realizou essa pesquisa e nós entendemos por bem que um assunto de suma importância nesse momento que nós estamos atravessando, nessa pandemia, não só no Brasil, mas no mundo, mas orientar os senhores, mantenedores de instituição de ensino superior, com relação ao que os alunos estão pensando acerca do assunto e como a sua instituição deve se preparar. Então, nós procuramos separar a pesquisa em 3 temas principais, nós vamos apresentar 3 temas, e nós temos aqui conosco o Daniel Infante, que é da Educa Insights, e que ele vai fazer a apresentação da pesquisa para nós. Então, de novo, essa pesquisa foi realizada pela Educa e está sendo divulgada em parceria com a BMS, um assunto de extrema relevância para o setor neste momento. O Celso Nisquier também vai participar conosco, no momento ele está fazendo uma entrevista e daqui a pouco ele estará aqui na sala com a gente. Então, nós vamos dar início ao nosso seminário e eu gostaria de passar aí a palavra para o Daniel fazer as suas considerações. Bom dia, Daniel. Bom dia, Solon. Obrigado pela introdução. Obrigado a todos os presentes e participantes e a toda a equipe da BMS que fez possível que um tema tão relevante para o setor, na verdade, alguns temas bastante relevantes para o setor, tivesse mais um canal para divulgação, que eu acredito que, pelo menos a nossa expectativa em construir um estudo como esse era que, dada a imensa incerteza que não só o nosso setor, como todos os outros no mundo e no Brasil, a gente conseguisse, com o conteúdo aqui construído, dar um pouco mais de estrutura para a tomada de decisão. Então, hoje eu mostro os resultados da primeira onda, da primeira tomada, primeira fase, se é que a gente pode classificar dessa maneira, deste estudo que nós estamos desenvolvendo para entender o que esse cenário de crise e pandemia traz para o comportamento de quem é um potencial entrante no nosso setor, aquele que tem intenção em começar um curso de graduação no curto prazo, assim como aqueles que são alunos matriculados. Eu falo que é a primeira fase, porque acho que esse é um racional importante para toda e qualquer análise que nós façamos nesse momento. Não adianta a gente pegar o que hoje se tem como conclusões e tentar fazer qualquer previsão. Acho que a gente está no começo de um fenômeno que nos permite criar cenários e previsões de curto prazo. Se a gente pensar daqui a 2, 3 meses, que já é um horizonte não muito extenso, a nossa capacidade de previsão é muito curta. Então, a ideia aqui é que a gente siga algumas tendências, teses, melhor do que tendências, e fenômenos durante essa evolução. Então, essa é a primeira onda, a primeira etapa. Nós teremos uma outra acontecendo no mês de abril, nós viramos agora, e uma terceira confirmada já para o mês de maio. Se o cenário macro, a nossa expectativa, pelo menos aqui, até lá, isso já esteja bastante controlado e que não se tenham impactos significativos, mas se tivermos um cenário disso evoluir numa proporção diferente, estenderemos esse tipo de análise para junho e julho também. Então, voltando aqui, eu já estou projetando a tela, creio que todos estejam já vendo. Só um pouquinho, Daniel, desculpa te interromper,
Só queria frisar aí para todos que estão nos acompanhando neste momento, né, que o assunto é realmente importante. Foi feito bem no início, né, do que tudo começou, e Daniel já colocou aí com bastante propriedade que vamos repetir essa onda no meio e no final, para a gente estar traçando novos cenários. Mas certamente com a explicação do Daniel não vão sanar todas as dúvidas. E vocês que estão nos acompanhando podem encaminhar suas dúvidas aí no ABMS TV, que é o canal que vocês estão nos acompanhando, que na medida do possível nós vamos tentar tirando as dúvidas de todos que estão participando aqui conosco hoje. Volta a palavra para o Daniel. Legal, Solon, obrigado. Então, só retomando, resultado de primeira onda executada no final de março, no momento que a gente estava já com a virada aí das decisões de lockdown e o começo, de fato, da crise. E acho que a primeira coisa que eu queria deixar bastante claro para todos é um pouquinho da metodologia que a gente seguiu aqui, tá? Então, reforço mais uma vez, cenário de coleta de dados entre 20 e 23 de março. Então, eu tenho um resultado de respostas imediatas desse público entrevistado, desse potencial aluno e desse aluno à crise, e a ideia é que a gente avalie isso novamente no meio de abril e no meio de maio e tenha aí a noção de como esses fenômenos evoluem. Qual foi a nossa amostra, tá? E isso será replicado às demais ondas, às demais etapas do estudo. Nós falamos aproximadamente com 1.000 pessoas, classificadas em 2 perfis, como eu mencionei anteriormente, e esse é um conceito que eu vou usar durante a apresentação, então eu vou tentar deixá-lo bem claro aqui, que é do prospect. O que significa um prospect? É esse perfil que eu estou chamando de potencial aluno. Então, é aquele indivíduo, aquele homem e mulher de todas as classes sociais, de 17 a 50 anos, que tem intenção de ingresso, tem intenção de entrar numa instituição de ensino superior particular, seja num curso presencial ou à distância, nos próximos 12 meses. Esse é o nosso prospect, tá? Quando eu falar isso aqui durante a apresentação, é esse o conceito. E um outro pedaço, os outros 50% da amostra aproximadamente, com alunos atualmente matriculados em cursos de graduação, sejam eles presenciais ou à distância, no Brasil, tá? Então, a gente tem até a possibilidade de algumas quebras, alguns recortes por região, mas eu vou trazer aqui conclusões bastante aplicáveis a todas as geografias brasileiras aí, porque acho que o que é mais importante é que a gente saia daqui com alguns aprendizados gerenciais, e isso se aplica a toda e qualquer instituição. Então, como eu coloquei antes, são 3 teses sobre as quais nós falaremos hoje. Acho que essa, para mim, das 3 que a gente tomou, talvez ela seja a mais latente. Talvez seja aquela que todos hoje têm alguma dúvida e algum receio sobre qual decisão tomar e, consequentemente, como reagir ao que a crise nos trará nessa perspectiva, que é aquilo relacionado à base atual de alunos que a instituição hoje tem. Será que ela está em risco? Então, a recomendação inicial que eu faço aqui, e ela é bastante importante, isso não vale só para esta decisão, mas para outras que nós falaremos para frente, é que esse é um momento que, para que a gente entre em desespero, é algo rápido e que pode ser muito prejudicial. Então, a primeira recomendação é que a gente mantenha calma e que não perca a capacidade de acompanhar, ou seja, que mantenhamos o nosso radar ligado para todos os movimentos que aconteçam. O risco existe para a nossa base atual? Sim, ele existe, mas ele não é imediato. Então, uma habilidade fundamental que nós temos que ter nesse momento é de criar cenários, como eu comecei a fala aqui, criar cenários que nos tragam a clareza para decisões de curto prazo e que nos permitam criar contingência. Por que eu falo que o risco não é imediato? Então, o primeiro resultado aqui importante do estudo que estamos desenvolvendo, dessa primeira onda aqui de resultados. Quando eu pergunto para o aluno se essa situação de crise ela é algo importante para o futuro do país, acho que isso, acredito que para qualquer um que nós perguntarmos isso,
a resposta seria algo similar ao que nós tivemos. Todos eles declaram que sim. Ou seja, é uma situação preocupante para o país. Mas isso muda a sua decisão de continuar estudando? A primeira resposta é que para a maioria não. Para mais de 50% diz que isso não muda a decisão de continuar estudando. E quando eu sou incisivo nessa pergunta, quando eu faço a questão específica relacionada, dado o cenário, o que você pretende fazer com a sua decisão de realizar um curso de graduação, eu tenho a grande maioria, nesse primeiro momento, dizendo que continua estudando, não importa, nem depende do cenário que a crise trará. Então, associando-se à minha primeira recomendação, a resposta inicial do aluno, imediata do aluno a isso, ela é positiva, ou seja, ele busca manter o estudo independentemente do cenário. Eu tenho outros 43% nesse gráfico aqui à esquerda, que de alguma forma já declaram algum medo em relação à decisão de continuar estudando. Mesmo assim, entre aquele público que tem algum receio em continuar estudando, a intenção da maioria é positiva, ou seja, eu tenho 37% que diz que continua estudando, mas tem algum risco de desistir, porque algo nesse processo pode atrapalhar. E eu vou explicar o que é esse algo no próximo slide, mas antes disso eu só queria fazer um paralelo a algo que eu também falarei mais para frente, mas é quando colocamos em perspectiva as duas modalidades atualmente, ou seja, quando eu falo com um aluno do presencial e quando eu falo com um aluno do ensino à distância, eu já tenho uma sinalização de algo que a gente tem provavelmente sob o nosso radar, ou que a gente tem ouvido já ou em conversas com outros gestores, ou em veículos de comunicação, de que o ensino à distância ele tende a ser um mecanismo de correção de curto prazo, ou seja, o uso de tecnologia pode ajudar a corrigir o curto prazo imediato para quem hoje está estudando, e ele pode ser também uma correção de curto prazo no cenário pós-crise, ou seja, quem escolheria um presencial pode, até para uma correção de renda individual, que a gente sabe que tem alta probabilidade de uma retração, com uma decisão de curto prazo para que depois o aluno volte para o ensino presencial. Ou seja, o EAD aqui, e eu falo por conta exatamente do número que aparece, eu tenho 2/3 dos alunos que hoje cursam uma graduação no formato à distância, nos dizendo que, independentemente do cenário, a decisão de manter o curso, ela acontece, ela permanece. Então, ele não desistiria. Enquanto que para o presencial eu tenho 53%, é um índice um pouco menor. Tá? E quando eu pergunto para esse público o porquê, ou seja, por que eu tenho medo? Né? Então, se eu falo com essas 43%, com esses 43% aqui, com essas pessoas que nos disseram, com esses alunos que nos disseram que tem algum receio que podem desistir, por que isso acontece? Está super associado a emprego. Ou é um impacto que já aconteceu, ou é algo que acontecerá no emprego desse aluno, ou no responsável pelo pagamento, pelo investimento que esse aluno faz no curso de graduação atual. E, naturalmente, esse é um cenário que eu coloco no início, de que hoje não é importante, desculpa, não é importante lembrar a palavra, ele não é latente, não é intenso o suficiente, mas ele é algo que tem que estar super bem acompanhado pela instituição de ensino. Por vocês, isso tem que estar super no radar. É algo que hoje, nesse início, que foi quando nós fizemos o estudo, generalizado? Não. Isso é a realidade para 60%, 70% dos 43%. Então, se a gente fosse fazer uma conta, isso fica entre 25% e 30% da base total que vai ter algum problema relacionado ao emprego. Então, eu acho que nesse público, sim, a gente precisa pensar em contingências, sim, a gente precisa, de alguma forma, ajudar da maneira e da forma que os recursos da instituição permitem ao aluno arcar pelo custo da mensalidade, mas não é uma decisão horizontal, não vale para a base completa. Lembrem-se que a maioria dos alunos sinaliza de forma positiva a decisão de continuar estudando. Tá? Outra sinalização que eu coloco importante aqui nessa análise é, obviamente, a relação que eu tenho de emprego com o perfil de aluno que hoje estuda à distância. Nós sabemos que há uma diferença
sociodemográfica importante entre esses dois públicos, que levam a uma maior preocupação do aluno à distância, que é mais velho, que já parte trabalhando, ou seja, ele já começa estudando, na sua grande maioria, tendo um emprego. E ele é o principal responsável pelo sustento familiar. Então, naturalmente, eu tenho uma preocupação com o impacto em emprego, que ela é maior do que quem hoje realiza um curso presencial, que boa parcela desse público é um aluno mais jovem, que em alguns desses casos tem aí menor responsabilidade pelo investimento, ele ainda não ingressou no mercado de trabalho em alguns casos, então eu tenho um peso desse critério para quem hoje faz EAD maior. Mas, de novo, de toda forma, como eu coloquei na visão anterior, a resposta ela é, nesse primeiro momento, bastante positiva. Tá? E acho que só um outro ponto que eu já destaco aqui, que é super importante para o futuro aqui, para os próximos slides aqui que eu vou apresentar, o motivo da desistência ele está dissociado a razões acadêmicas. Então, acreditar que o aluno vai sair porque ele tem um problema com a migração da parte do conteúdo dele que era presencial para o online, não é verdadeiro. Não é isso que aparece aqui. É um cenário macro que vira um cenário microeconômico que cai, consequentemente, numa retração de renda individual que leva à dificuldade de pagamento para esses 25%, 30%, se a gente colocar numa perspectiva de que eu uno aqui as duas primeiras opções e que elas têm a ver com renda e a renda utilizada para investimento no curso de graduação. Tá? Então, acho que esse é um ponto também de reflexão importante. O segundo passo nessa história, ou seja, entendemos que a principal razão pela qual aquele público, que não é a maioria, terá algum problema em continuar estudando está associado à renda, até quando esse poder de investimento ele permanece, ou seja, até quando o bolso desses alunos ou de quem paga pelo curso aguenta. Novamente, a previsão de agora ela é bastante poluída, a gente não consegue ter uma segurança, uma assertividade em qualquer previsão de médio e longo prazo, mas há indícios de que isso não é algo que dura por muito tempo. Eu já tenho aqui, nesse primeiro resultado, 93% da base, daqueles que eu mostrei anteriormente, que declaram ter algum receio em continuar estudando, que de alguma forma vão precisar dessa ajuda que eu já falei anteriormente, que aí a gente tem que pensar sobre os nossos recursos, como que a instituição consegue endereçar. Já tem algumas iniciativas em andamento que são bastante interessantes, mas aqui ponto crítico e super relevante. Não maximizem o mínimo, tratem aluno por aluno e criem planos que caibam dentro da estrutura de curso da instituição. Eu gosto de fazer um paralelo com o que acontecia, obviamente, no cenário normal pré-crise. A gente já tem a prática de política comercial de diferentes preços acontecendo no ciclo normal de captação. Então, essa lógica, ela vale para o momento, ou seja, a decisão horizontal, uniforme, ela não se aplica. Tem aluno que vai precisar? Com certeza. Tem aluno que não vai precisar? Também com certeza. Então, qualquer decisão tomada de forma uniforme, ela pode não funcionar. Então, achar mecanismos que consigam fazer com que esse atendimento seja o mais customizado possível é importante, obviamente, sempre tendo em foco primário a manutenção do estudo, a manutenção do aluno conosco, na nossa instituição, que acho que esse é o objetivo tanto do aluno quanto é o nosso. Bom, Daniel, uma pausinha aqui, né? O nosso presidente já está na sala conosco, eu quero passar aí a palavra para o Celso, para ele fazer a sua saudação e as suas considerações, já que nós terminamos aí a primeira etapa, né? A primeira apresentação, que foi a primeira tese que o Daniel levantou na pesquisa que fizeram. Celso, palavra com você. Você precisa liberar o seu áudio. Obrigado, Solon. Obrigado aí, Daniel. Queria pedir desculpas por ter entrado um pouco depois. Eu estava falando com a CBN exatamente sobre o resultado dessa pesquisa. E queria, em primeiro lugar, dizer, Daniel, que nós da BMS estamos muito felizes de poder
divulgar junto com a Educa essa pesquisa, que é a primeira de uma série, como você já explicou, e que tira o retrato dos nossos estudantes logo no início dessa crise do coronavírus. Mas é um retrato positivo. Eu não quero interromper, quero que você dê sequência, mas a mensagem que você trouxe exatamente nesse slide que está mostrando é que 94% dos estudantes, 57 mais 37, querem continuar estudando. Só que 37%, um terço, tem medo. Né? Tem medo de ter que desistir pelos motivos que você explicou já, principalmente da perda do emprego. Então, a primeira notícia é muito positiva. O valor da educação está muito assegurado perante essa crise fenomenal. Mas nós, como instituições, precisaremos agir no sentido de atender a esses em situação de risco individualmente, cada um segundo a sua possibilidade, cada instituição segundo as suas ferramentas, mas é muito importante que a gente não deixe nenhum estudante para trás. E é importante também destacar, como você falou, e eu já te devolvo a palavra, que nós somos contra descontos horizontais. O desconto horizontal não contempla esse cenário. 57% continuará independente do cenário. Será que eles precisam de desconto? Não. Eles querem continuar. 37% vai precisar de alguma ajuda, talvez nem todos os 37%, mas uma parte deles. Os que provavelmente vão desistir, esses são casos críticos que talvez a gente não consiga reverter. Então, o grande esforço nosso nesse momento, queria só fazer esse comentário para dar sequência à apresentação, é identificar os alunos que estão em risco de desistir, comunicar com eles de forma que eles possam abrir o diálogo conosco e nós possamos atendê-los da melhor forma como nós já fazemos com os nossos próprios instrumentos de refinanciamento, parcelamento, desconto ou diferimento. Então, a mensagem clara até esse momento aqui da apresentação está nas nossas mãos. Não está nas mãos da Assembleia Legislativa, não está nas mãos do Senado Federal. Temos que combater essa tendência de horizontalização do desconto que prejudica quem mais precisa e não ajuda quem não precisa. Né? Então, eu acho que a gente precisa combater a horizontalidade. E esse gráfico demonstra que a melhor maneira de tratar os casos críticos é identificando e individualmente considerando o que for possível considerar. Então, vou, Daniel, pedir para você dar sequência e certamente muitos outros insights vão surgir dessa pesquisa brilhante aí que a Educa fez e que hoje apresenta em primeira mão para os nossos associados. Muito obrigado. Já temos quase 200 pessoas aqui. O número está crescendo a cada momento. Muito obrigado a vocês que estão assistindo pelo nosso canal do YouTube. Eu quero fazer aqui uma consideração antes do Daniel, né, antes de passar a palavra para ele, é que nós já estamos recebendo as perguntas dos nossos internautas, né, das pessoas que estão nos acompanhando agora, e tem uma pergunta aqui para o Daniel e outra para o Celso. Então, vou fazer primeiro para o Daniel e logo em seguida a resposta do Daniel eu passo a pergunta do Celso. Daniel, como mostrou aí no gráfico, 94% dos alunos, eles querem manter, né, eles querem continuar estudando. Como as IES podem se preparar para envolver mais esse aluno e minimizar os impactos que levam à evasão? Vamos lá, acho que o Celso já antecipou um pouco dessa resposta, mas para mim uma habilidade fundamental que a instituição tem que ter aqui é de comunicação. Então a instituição precisa sim se comunicar e não tenho medo, às vezes, em criar algum excesso nisso, mas de forma clara e transparente com os públicos corretos. Então, acho que a primeira habilidade fundamental é a comunicação da instituição com o alunado. A segunda é, obviamente, que essa comunicação saia de uma forma segmentada com a mensagem que cada público precisa. Então, o princípio da horizontalidade que o Celso mencionou e que eu falei aqui, ele vale, obviamente, para essa estratégia e para essa ação de comunicação. Então, não adianta a gente criar um plano de contingência para um aluno que não precisa de um auxílio no pagamento da mensalidade hoje. E um outro parênteses aqui, tá? Eu sei que foge um pouquinho, eu falei mais ou menos, talvez a mensagem não tenha ficado clara. Essa retração de mensalidade, ela não vem por conta do ensino à distância. Ela não vem por isso. Acho que muitos sabem aqui até que a capacidade de adaptação rápida, ela exige mais investimentos. Não teve redução de custo para ninguém. Ela vem por quê? Ela vem porque o aluno sabe que esse problema econômico, essa crise econômica, em algum momento chega para ele. E tem alunos que
e vocês muito bem sabem, né? Que até em momentos sem este fenômeno único que a gente passa hoje, essa crise única que a gente passa hoje, já tinham esse comportamento de ter a dificuldade de pagamento. A razão de evasão principal nas principais escolas e boa parte de mercado está associado a isso. Então, acho que aqui, resumindo, né, comunique-se de forma direta e clara com a mensagem aderente aos públicos certos. E acho que uma outra que eu falei no início aqui não tome decisões precipitadas, ou seja, mantenha calma, planeje o que você vai comunicar, o que são possíveis ações. A gente vai para um modelo de financiamento, a gente vai para um modelo de criar um seguro para o aluno, quais são as opções que existem hoje no mercado para isso, o quanto que a minha estrutura financeira segura esses movimentos. Então, a habilidade que eu coloquei aqui também, planeje cenários e tome decisões de curto prazo e mantenha, como eu falei aqui, a comunicação clara e direta com a mensagem certa para os públicos corretos. Ok, obrigado, Daniel. Vamos para a pergunta do professor Celso. Recebemos a pergunta aqui agora de um mantenedor aqui do Distrito Federal. Celso, você colocou com bastante propriedade a questão dos descontos serem individualizados e tratados por cada instituição de ensino, mas as assembleias legislativas não estão entendendo assim. Aqui no DF, por exemplo, já foi aprovado em primeiro turno um desconto de 30% geral para todos os alunos. O que a BMS tem trabalhado para que isso seja combatido tanto no Congresso Nacional quanto nas assembleias estaduais? Bom, excelente pergunta e muito oportuna. Esse é o tema da nossa ação nesse momento. É importante deixar claro, em primeiro lugar, que qualquer esforço de Assembleia Legislativa é inconstitucional. A questão das mensalidades é uma questão estabelecida em lei federal. Não cabe aos estados determinar o valor da mensalidade de uma instituição de educação superior. Mas, dito que essa será uma batalha a ser vencida juridicamente no momento oportuno, o que nós estamos fazendo é, através do Fórum das Entidades, oficiar à Câmara dos Deputados, ao presidente Rodrigo Maia e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Já estamos com a nossa assessoria parlamentar em contato com as assessorias deles para levantar exatamente essa questão. É um erro, é um equívoco, muitas vezes movido por motivos, eu diria, populistas, demagógicos, além de ser inconstitucional. Então, essa defesa está sendo feita pelo Fórum, que reúne todas as entidades do setor, e está sendo feita direto no Congresso Nacional. É uma batalha diária. Todos os nossos recursos, inclusive essa nossa assessoria, estão mobilizados para que a gente vença essa batalha. Mas nós também temos que ganhar a batalha da comunicação com a sociedade, que é o que nós estamos fazendo agora, que é o que eu fiz agora há pouco, junto com a CBN, mostrando para a sociedade que as instituições têm todas as condições de elas mesmas decidirem o que é melhor para o seu estudante. Atender a quem realmente precisa, mostrando para os deputados que é uma injustiça um desconto horizontal, porque quem precisa de mais de 30% não vai ser atendido. E tem gente que nem 30% precisa, como a pesquisa mostra. 57% dos alunos vão continuar em qualquer cenário. Então, essa é uma batalha. Queria lhe dizer que nós estamos empenhadíssimos nisso. Ela se dará tanto na esfera legislativa quanto na esfera judicial, mas as instituições não podem só aguardar. A sugestão é que nós comecemos a tratar essa questão dentro das nossas possibilidades, se comunicando com esses estudantes, identificando os casos de risco, tratando os casos de risco, porque dessa forma nós minimizamos qualquer impacto demagógico futuro. Mas não vão passar. Vai depender da nossa ação, vai depender do esforço de cada mantenedor em cada estado do Brasil para nos informar sobre projetos semelhantes. Nós vamos devolver a vocês toda a informação, todo o arcabouço para que essa defesa possa ser feita. Conversem com seus deputados, conversem com seus parlamentares. O que está se colocando aqui não é meramente um desconto demagógico. O que está colocando é o futuro do equilíbrio econômico-financeiro das instituições de educação superior. Quanto a isso, nós não podemos brincar. Por isso é que nós estamos numa atuação permanente, junto com a nossa assessoria parlamentar, para não deixar isso passar. Queria lhe dar essa palavra de confiança, mas também incitar
as nossas IEs para que elas ajam através dos seus parlamentares para que esse assunto não prospere. O grande argumento é injustiça com os que mais precisam e desequilíbrio econômico-financeiro, principalmente para as pequenas e médias instituições do nosso Brasil. Essa é a tese que a gente está defendendo perante o Congresso Nacional, perante as Assembleias Legislativas. Obrigado, Celso. Só para complementar aí a informação que o professor passou, hoje a assessoria parlamentar nossa está encaminhando não só para Brasília, mas para todas as assembleias estaduais o documento esclarecendo esses pontos aí que o Celso trouxe para o conhecimento de todos. Vamos dar sequência, então, na nossa apresentação. Solon, só como sugestão, vamos postar também no nossos portais esse documento, para que todos tomem ciência e possam aproveitar os argumentos lá previstos nas suas batalhas estaduais e municipais, tá? Vamos dar ampla divulgação a esse documento que foi enviado ontem para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos fazer sim. E só lembrando, pessoal, que o setor emprega 390 mil profissionais, sendo que desses 390 mil, 180 são professores. E que essas assembleias, os deputados, estão com a visão errada da situação, né? Eles estão pensando que as instituições todas migraram para um sistema online e que o custo diminuiu consideravelmente e, por isso, podem dar o desconto. O que não é verdade, os custos continuam os mesmos e além do investimento ainda na tecnologia para disponibilizar essas aulas remotas. Eu gostaria de passar de novo a palavra para o Daniel, para aí o segundo ciclo do nosso seminário, a segunda tese, né, que tem como título aí, o ano já acabou? Com a palavra, Daniel. Legal, pessoal. Obrigado, Solon. A segunda tese que a gente tende a acompanhar e que começa nessa primeira onda, associa-se a uma dúvida que eu acredito que muitos de vocês têm, que é em relação ao que esperar para 2020, numa perspectiva de novos alunos, né, de captação. Será que o ano já acabou? Acho que essa é a grande pergunta. E novamente, acho que outro recado, assim como o primeiro, positivo. Óbvio que temos, nesse momento inicial, algumas responsabilidades e prioridades, como o ajuste de acadêmico, nosso controle financeiro, a implementação de tecnologia, mas não deixe de planejar a sua captação. Até o momento, os alunos não pretendem deixar de estudar. A demanda existirá. Então, especificamente, fazendo até um paralelo àquela pergunta inicial que eu mostrei aqui, acho que quem hoje é potencial aluno, lembra a definição de prospect, ou seja, um aluno que tem intenção de início de um curso superior nos próximos 12 meses, pode ser ele presencial ou à distância, em instituição particular, que respondeu essa parte da pesquisa, tá? Então, a primeira pergunta que eu mostrei lá para alunos de graduação, eu tenho aqui para esse público numa mesma perspectiva, ou seja, tem-se a preocupação com o país, mas eu tenho ali uma relação associada a início de estudo, que ela tem um impacto que não é igual. Então, eu tenho menor impacto na decisão de curto prazo, tá? Se eu coloco exatamente essa questão, ou seja, considerando o que a crise te traz quanto à decisão de começar um curso de graduação, o resultado é bastante interessante. Eu tenho 22% do total de entrevistados que declara que já vai começar, ou seja, inicia no meio do ano. Eu tenho outros 43%, que acho que esse número é importante até para que a gente acompanhe nas próximas tomadas, nas próximas ondas, que ele fala, olha, eu não sei ainda, eu vou esperar ter um pouco mais de clareza do que a situação vai me mostrar aqui para decidir, mas eu não vou deixar de estudar. Então, eu não tenho uma rejeição à entrada. Então, pensando-se em captação e pensando-se no meio do ano, ele provavelmente vai acontecer. Então, a sinalização imediata do aluno é que a decisão de entrada, ela permanece. Isso é ainda mais verdadeiro se a gente abre isso para as duas modalidades hoje. Eu tenho, novamente, eu estou fazendo sempre essa ressalva porque eu acho um ponto importante para a gente ter, até é um tema específico que eu vou tratar no final aqui da apresentação. A gente tem um movimento de decisão de curto prazo mais positivo para quem busca o ensino à distância. Óbvio, é um produto que hoje, pelo menos na perspectiva de escala e de distribuição,
que atende às exigências do isolamento e do menor convívio social, e num segundo nível, ou até numa segunda perspectiva, que pode caminhar até junto à perspectiva de produto, é o quanto acessível é essa solução. Então, eu tenho uma equação que responde à necessidade de menor presencialidade, eu tenho uma solução que responde à maior necessidade de acesso que precisamos dar. Então, o ensino à distância, nessa ótica de início imediato, eu tenho 1/3 da base, tenho 33% da base de potenciais alunos entrevistados que diz que começa agora no meio do ano. Então, como eu falei, mantenham sim as prioridades, mas não deixem de planejar a sua captação. E ela começa agora, né? Ela começa em abril. E o público parece, né? Aqui a gente tem uma visão regional, é muito parecido, não tem grandes variações. Eu vou direto para essa questão, que essa para mim ela é mais importante sobre essa perspectiva de planejamento e com viés mais de captação. A curva parece seguir o comportamento padrão. Por que eu estou dizendo isso? Porque boa parte, quase 50%, eu tenho 48% desses alunos que dizem que entrarão agora no meio do ano, que é em abril que ele vai começar a pensar nas opções, que ele vai começar a se relacionar, entre aspas, com a instituição. Eu tenho 44% que vai postergar um pouco, maio, julho, e tenho os 8% que é lá só em agosto. Isso tem a ver, se a gente pegar a curva de inscritos das nossas instituições, talvez isso seja bastante similar aos ciclos de captação de meio de ano que a gente teve no histórico sem crise. Então, novamente, tenham em mente que o planejamento para o meio de ano ele é importante. Obviamente, é um planejamento que implica em uma expectativa do aluno diferente. O aluno sabe que hoje a gente vive uma crise que nunca foi vivida por ninguém, com uma escala totalmente diferente de tudo, e por isso ele tem uma expectativa diferente. Ele vai continuar estudando, né? Ele tem intenção de, na verdade, ingressar no curso de graduação, isso se mantém de uma maneira positiva, mas ele tem uma expectativa diferente. Por que eu falo que ele tem uma expectativa diferente? Se a gente fizesse esse tipo de pergunta que mostra esse slide aí num cenário normal, num cenário comum, tradicional, provavelmente os dois indicadores que eu coloco nesse gráfico aqui, eles ganhariam proporções muito maiores do que aparecem aqui. Qualidade e acesso, né, valor de mensalidade, são sempre os primeiros atributos que a gente tem aí num processo de decisão. Mas hoje, dado o cenário, a capacidade da instituição se adaptar, ela é mais importante do que garantir qualidade de ensino do que você garantir possibilidade de acesso, seja ela via política comercial, seja ela via financiamento. Então, ganhou-se proporções muito maiores essa capacidade de adaptação. E aí eu puxo um pedaço da fala do Celso, que vale para a primeira tese, assim como essa, assim como a terceira que eu vou colocar. Está sob a gestão das instituições conseguir reagir à crise. Outro termo importante de autorregulamentação e de autoajuste é algo que a gente tem que ter na cabeça. A gente precisa reagir de uma maneira estruturada, mas adaptar-se às necessidades do momento. Isso vale para o momento pós-matrícula e vale para o momento pré-matrícula. Então, o aluno aqui está dizendo para a gente o seguinte: putz, eu quero muito estudar, mas do jeito que é o normal, eu não sei se eu vou conseguir. Estou com um pouco de receio de como vai se dar esse processo, o que a instituição vai oferecer para mim nesse momento. Lembra, a gente está num cenário de muita incerteza. E outro paralelo importante nessa análise aqui eu só consigo maximizar minha capacidade de adaptação se eu uso do atributo que parece que o aluno está colocando lá por último, que é qualidade. Eu só consigo transformar essa capacidade de adaptação em algo que vai criar uma diferença para o aluno me escolher se eu tenho os meus atributos de qualidade. E aí eu vou colocar dois que depois eu vou falar um pouquinho mais, mas que são super importantes. Eu só consigo fazer isso se eu tenho um corpo docente que me ajuda nesse processo. Pelo menos as declarações aí, a nossa análise qualitativa desse momento de virada de parte do conteúdo programático presencial para o online, a perspectiva e a percepção dos professores é muito positiva. Ele está fazendo isso para o aluno. Por que a gente não pode fazer isso para quem está começando a se relacionar com a nossa instituição? Então, eu tenho um ponto de qualidade que é docente, que é professor, que é coordenador, que pode nos ajudar
a nos adaptar a esse momento que é necessário, que é o que o aluno precisa. Outro ponto que a gente usa muito em processos seletivos normais, como que eu mostro os meus diferenciais de infraestrutura? Com certeza, muitos de vocês têm laboratórios de última geração que o aluno precisa conhecer. Tem campus, né? tem uma atmosfera de campus muito legal que o aluno precisa conhecer. Como que eu transformo isso para um momento que eu estou mais online do que presencial? Então, essa capacidade de adaptação ela se torna bastante relevante. Então, um ponto nessa linha de raciocínio que tem ganhado uma proporção, pelo menos tem aquecido muito nos últimos dias e últimas semanas nas nossas conversas com a instituição de ensino, é o uso desse processo seletivo e traduzido aí pelo vestibular online nesse momento. Acho que a primeira resposta a isso é que se tem uma aceitação positiva, o aluno fala, putz, isso seria uma boa maneira de corrigir o problema, mas não é do modelo que estamos acostumados. O vestibular online, no padrão que hoje é executado, ele não responde à necessidade de adaptação que o aluno está nos pedindo. É uma rápida reflexão sobre o vestibular online numa perspectiva de captação de venda. Ele é uma ótima ferramenta, se a gente pensar no nosso funil, que maximiza a primeira conversão que a gente acompanha nas nossas metas de captação, que é o quê? O aluno que se inscreve para o aluno aprovado. Eu maximizo essa conversão. No limite, eu chego a 100%. Quem se inscreveu, em tese, ele tem um índice de aprovação altíssimo. Qual que é o grande desafio do modelo atual? O último nível, que é, em tese, o mais importante. É o que eu transformo de quem está aprovado em matriculado. Então, isso já é difícil no modelo de hoje. Agora que é algo até mais complicado e mais sensível, como que eu faço esse processo todo passar para o aluno chancelas de confiança que, para quem fala que gosta do vestibular online, tem uma experiência de vestibular presencial? Que aí outra conclusão legal aqui do que os alunos estão nos falando. Tem coisas aqui que são básicas. Se a gente quer colocar de pé um vestibular online, eu não tenho um sistema que garanta que eu não tenho fraude. A possibilidade de imediatismo para o aluno fazer a prova. Inscreveu, no limite ele pode fazer naquele momento. E um rápido retorno na aprovação. Se não tem esses 3 atributos, é melhor a gente optar por nem colocar o vestibular de pé. O diferenciador aqui sim está na possibilidade da instituição transformar essa experiência em algo mais parecido ao presencial. No início do ciclo, que é agora em abril, eu diria que esse é um ponto que a gente não precisa acompanhar as próximas ondas, ele é um ponto importante para a gente pensar em como fazer. A gente não precisa esperar o resto do estudo, que virá em abril, que virá em maio, para entender que em abril essa é uma opção para a instituição. E quando eu falo que a necessidade de adaptação ela vem por conta de atributos que a instituição tem que transmitem qualidade para o aluno, o que eu estou falando? Não são coisas muito... não é ciência de foguete aqui de fazer algo super complexo, não. São ações simples que a instituição pode fazer, transformando só o mecanismo de entrega que a gente vai dar para o aluno. Quando a gente tem as clássicas provas de vestibular tradicional que muitos de vocês devem usar nos seus ciclos de captação, a gente tem lá o papel do coordenador, do professor, acolhendo o aluno presencialmente, mostrando para ele uma sala de aula, um laboratório, dando a experiência do que seria uma aula. A gente tem os tours que acontecem pelos campi. Isso acontece presencialmente. Como que eu faço isso se transformar em algo virtual? Então, quando a gente faz essa pergunta, vejam aqui que a gente colocou em perspectiva só 5 ideias. A primeira delas é criar um aplicativo onde ele tem conteúdo interativo e consegue acessar tudo sobre a instituição, inclusive fazer a prova. Segunda, tem um canal direto com o coordenador e professor durante esse processo. Obviamente, um canal virtual. O terceiro é disponibilizar um vídeo, seja ele um vídeo gravado ou um tour do campus para ele entender o que é a instituição. O quarto é falar com o especialista sobre o curso que o aluno quer fazer. E o quinto é falar sobre com o especialista sobre o setor para entender o que significa um diploma de curso superior hoje. Para mim, as 4 últimas, a gente até classificou a última ali como média, mas as 4 últimas, para mim, elas são de complexidade baixa de execução. A primeira é um pouquinho mais, vou colar que ela é um pouquinho mais complicada, porque ela demanda talvez um pouco mais de planejamento e algum investimento, que é a criação de um aplicativo específico. Sei que tem instituições que já têm isso, já fazem uso desse recurso há algum tempo, de maneira bastante positiva, mas quem está tendo essa ideia agora, talvez ela seja um pouquinho mais complexa. Mas eu tenho aqui 3, pelo menos, tirando a última, que são de
baixíssima complexidade que a instituição pode fazer. O professor, como eu falei antes, ele já está dando aula no online, em boa parte das instituições, ele já fez a migração. Por que ele não pode ajudar no processo de captação também? Algumas instituições já têm aí o vídeo gravado, o tour virtual, tem umas que são até aqueles vídeos 360 super legais, interativos. Como que a gente coloca isso no ciclo? O especialista quem é? Dependendo da vertical de ensino que a gente está falando, é o próprio professor. Então, são ações de baixa complexidade que transformam essa experiência de vestibular online em algo mais interativo, diferente do que é o padrão, e podem ajudar bastante a manter, nesse momento de crise, as minhas taxas de conversão em níveis saudáveis. E tem um efeito muito importante nesse racional do combo ser maior do que a iniciativa isolada. O princípio do fazer um é bom, do 2 é ótimo, do 3 é excelente, ele é muito importante nessas ações aí que eu classifiquei como baixa complexidade. Então, se a gente fizer aqui uma matemática rápida, tá? Se eu implemento aquela ação de baixa complexidade que tem uma aderência maior na sua implementação, né? Na sua aceitação pelo aluno, eu já bato em 50%, 48% da base de potenciais alunos. Metade do meu funil ali de inscritos já vai ficar feliz fazendo algo que é simples. Se eu combino essa ação com a disponibilização de um vídeo, de um tour pelo campus virtual, isso chega a 71. Se eu coloco ainda mais ali algo sobre o curso, sair daqui, quando que eu consigo meu primeiro emprego, ou se eu já sou empregado, qual que é o salto de salário que eu tenho à medida que eu tenho o curso completo, que eu tenho um diploma de ensino superior. Se eu faço algo nessa linha, falar um pouquinho sobre os diferenciais do curso, da grade ali curricular que nós temos, se eu coloco algum especialista falando sobre isso, isso bate 80%. Se eu combino isso com um vídeo sobre o setor, e quem quiser usar a Educa aqui, a gente tem uma série de conteúdos, a gente pode ajudar nesse sentido, isso deve chegar a 90% do meu funil de quem se interessa, dos meus candidatos. Então, acho que aqui a conclusão importante né, dessa tese como um todo. A primeira a reação inicial ela é bastante positiva. O ciclo de meio de ano parece acontecer. Será igual aos outros? Muito provavelmente não será, e não será também pela expectativa que o aluno tem no momento pré-matrícula, que não deve ser igual ao que era no passado, nessas interações que são mais virtualizadas. A gente tem, obviamente, outras formas de ingresso nesse processo que podem ajudar? Sim. Aqui não está... a gente tem até outras questões que estão no backup da apresentação, né, em anexo, mas a gente indagou em relação ao Enem. O Enem pode ser um caminho, mas ele é um caminho mais frio, né? Ele é um caminho que o aluno não tem essa possibilidade, pelo menos a gente não cria um momento de avaliação, de conectar esses atributos de qualidade. O primeiro ciclo aqui que está acabando agora, né? A primeira captação que a gente construiu de base, ele pode ajudar esse ciclo de meio de ano? Pode ajudar pra caramba. Mas essa implementação de tecnologia nesse momento, mudando a maneira, adaptando sua instituição, atendendo a uma necessidade do aluno, que ele coloca para a gente já no início, ela é bastante importante para que a gente tenha sucesso ainda em 2020, sob essa ótica de novos alunos. Obrigado, Daniel. Chegamos ao final aí de mais um bloco, né, de apresentação. Vamos caminhar para o terceiro. Mas você que está chegando agora no nosso seminário, nós estamos falando aí sobre as consequências desse coronavírus aí, o impacto nas instituições de ensino, como elas podem se planejar aí para o futuro e para o presente. Eu queria dar duas informações rápidas. Uma é para você que chegou agora e não acompanhou desde o início, o link com a apresentação na íntegra vai estar nesse mesmo canal aí do YouTube que você entrou e logo em seguida vai estar também na página da ABMS aí. E o segundo aviso é que o documento que o professor Celso falou sobre as assembleias legislativas já estão também postados na página da ABMS para que os senhores tomem conhecimento. Queria agradecer aí a nossa audiência, né? O pessoal do IMEPAC, Universidade Católica de Brasília, Associação Nacional das Instituições Educacionais Adventistas do Sétimo Dia, UNIP, Centro Universitário Unicarioca, Uniamérica, Uniplan e muitas outras que estão nos acompanhando aí.
Gostaria também de fazer aqui alguns elogios aos apresentadores, né, que nós estamos recebendo de quem está nos acompanhando. Muito importante essas questões para socializarmos com o nosso time. Excelente pesquisa e reflexão. Parabéns, Daniel e Celso, pela pesquisa e por socializá-la. Nós, na Ampesc, temos orientado nossas IEs na linha que apareceu na pesquisa. Soluções horizontalizadas não servem. Então, nós vamos dar sequência aí no nosso debate. Eu quero passar a palavra para o Celso, para ele fazer os comentários dele com relação a esse segundo bloco. E logo em seguida eu tenho uma perguntinha para cada um. Celso. Bem, eu agradeço aos comentários positivos. O espírito da BMS nesse momento de crise exatamente é dar condições para que vocês possam tomar as melhores decisões no dia a dia das suas instituições. Esse é o nosso papel. Traremos outros eventos como esse, inclusive a própria pesquisa será posteriormente atualizada em abril, possivelmente também em maio, né, Daniel? Vamos trabalhar com a Educa, trazendo sempre mais informações para que vocês possam administrar bem esse momento de crise. O que eu queria comentar sobre o tema 2, que o Daniel nos trouxe, é a reflexão, mais uma vez, de que o futuro está na nossa mão. Nós vemos aqui que ainda há muita intenção de fazer o curso superior, quer dizer, isso não foi abalado pelo coronavírus, né? Alguns alunos, já quase 22%, já pretendem dar sequência à formação já no vestibular de meio de ano, mas, mais do que nunca, é importante se preparar para um cenário que pode ser ainda um cenário instável, já que nós não sabemos se voltaremos abril, maio ou até junho. Mesmo a volta, ela pode ser gradual, considerando os grupos de risco, professores idosos que terão que continuar dando aulas remotas, alunos sintomáticos que terão que ser colocados em distanciamento. É possível que a volta seja uma volta combinando a presença e as aulas remotas. Por isso, na captação, e essa é a mensagem, o quanto vocês puderem preparar as suas ferramentas para o vestibular online é muito importante. É possível que a captação seja toda baseada em instrumentos online, pela própria incerteza com relação à questão do distanciamento social. Então, invistam em canais, aprimorem a comunicação com os seus professores e coordenadores e deles com os prospects, com os candidatos. É muito importante que a instituição atue junto à sua comunidade prospectivamente para que a captação de meio de ano não seja impactada por essa incerteza com relação ao distanciamento social. E acho que aqui a pesquisa da Educa, que a gente vai disponibilizar a vocês, traz uma luz, mas também um alerta. Muita atenção com relação a essa captação. Usem esses instrumentos. A própria Educa, ela tem condições de ajudar as instituições que a procuram, mas nós fazemos esse alerta. Depende de nós, mas nós temos que começar a trabalhar nesse planejamento com muita atenção e temos que nos preparar para o uso dessas ferramentas digitais também na captação. A comunicação é chave. Se comunicar bem com o estudante nesse momento de crise é fundamental para garantir que a instituição passe por esse meio de ano de captação da melhor forma possível. Obrigado, Celso. Vamos encaminhar, então, a perguntinha aqui para o Daniel. Temos uma pequena instituição no interior, onde os desafios são muito maiores. Você está dizendo que as IES precisam se planejar para a captação do meio do ano. Qual a melhor estratégia? Como começar? Por onde começar? Sobretudo as pequenas instituições no interior do país. Essa é aquela perguntinha de prova que todo mundo tem ali dificuldade de responder, porque ela é bem complexa. Mas vamos lá, acho que se a gente tiver pelo menos alguns sinalizadores importantes nesse processo, pode ajudar. Acho que a primeira delas é uma habilidade de planejamento que a instituição tem que ter, e aí, assim, isso quem conhece e acompanha a Educa sabe que somos super defensores dessa linha de raciocínio, de que sem planejamento a gente não vai para lugar algum. Então, uma habilidade de planejamento da instituição pequena, média, do consolidador, isso tem que, de alguma forma, acontecer nesse momento, e as decisões têm que acontecer sob uma ótica de curto prazo. Então, em caso de instituições de interior,
pode-se chegar à conclusão, a depender do tamanho da minha instituição, que a abertura de novas turmas no meio do ano não é um cenário. A gente tem que avaliar o que eu tenho dentro da minha, hoje, base atual, o que isso significa numa perspectiva financeira, o que isso significa numa perspectiva de investimento que a gente vai precisar fazer, e aí tomar a decisão de que eu vou abrir novas turmas no meio do ano. Então, cada caso, e aqui o que vale naquilo que colocamos em termos de decisões horizontais para aluno, para instituições, vale a mesma coisa. Então, cada caso, cada instituição no seu mercado, embora ela tenha que ter a habilidade de planejamento bastante alavancada, ela vai ter um plano de ação diferente. Então, dar a resposta aqui que vai resolver é muito complicado sem a gente ter, obviamente, aí a granularização, mas eu diria isso, ou seja, a gente precisa parar e entender o que a gente espera para esse meio de ano. A gente abria já a captação no histórico? Não, então ok, então se a gente não abrir, acho que a decisão mais sensata e conservadora agora é manter do jeito que estava. A gente abria, mas sempre foi muito ruim, tem chance da gente alavancar agora? Pode ser, diria que, pelo que a gente, pelo menos tem aí de projeção de curto prazo, dificilmente vai ser um ciclo que talvez empate com o do ano passado, então não é um momento muito positivo, mas a gente pode pensar de alguma forma em usar bases antigas que vocês tenham, por exemplo, de quem já se inscreveu em algum processo seletivo. Se a gente usa o Enem, talvez a gente não tenha conseguido virar todo mundo agora no começo do ano. Então tem uma série de ações que aí dependem muito do que a instituição hoje tem de recurso e qual que é a realidade para que a gente consiga criar um plano. Mas um plano é necessário, acho que essa parte é bastante importante. Bem, obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel, e de imediato já tivemos aqui um retorno. Obrigado por mais essa oportunidade de aprendizagem em planejamento e em meios às incertezas. Também tivemos um comentário aqui, muito bom esse seminário, parabéns, é tudo o que precisamos ouvir neste momento de crise. Essa é a intenção mesmo da BMS, né, trazer esse conforto para os seus associados, para as instituições de ensino e subsidiá-las aí na tomada de decisão para o segundo semestre. Celso, tem uma perguntinha aqui que eu gostaria que você também comentasse. Uma instituição pequena também que está fazendo a pergunta, e ela está dizendo o seguinte, que muitos alunos podem atravessar por dificuldades financeiras para manter matriculados e outros para ter acesso à matrícula no segundo semestre. E ela está querendo saber se a BMS está pensando em propor alguma medida para o governo para que possam dar suporte para esses alunos, tanto continuarem matriculados, quanto para os alunos que querem ter acesso no segundo semestre e não vão ter condições financeiras. Bom, essa pergunta é ótima, acho que isso está na agenda do dia de todo dirigente educacional. Quanto à manutenção da base atual, trata-se de uma questão de ter caixa suficiente para poder diferir pagamentos sem afetar os nossos compromissos. Nem todas as instituições têm caixa para poder dar, num volume significativo, descontos ou diferir pagamentos. Para isso, é necessário reforçar o caixa das instituições nesse momento, para a base atual. Nós já pedimos ao MEC e ao presidente da República a antecipação do FIES. FIES que vai até junho, muitos contratos já assinados, outros a assinar. Nós pedimos que eles acelerem todos os contratos e façam uma antecipação já em abril para os meses restantes. Com isso, nós reforçamos o caixa das instituições para que elas possam, eventualmente, segurar os seus alunos com algum tipo de atraso de pagamento, diferimento. Estamos também já elaborando o projeto para o futuro, que seria um FIES emergencial. Nós pretendemos também, pelo fórum, apresentar o quanto antes ao governo um projeto para que o FIES possa ser incrementado para o segundo semestre. Por que isso? Claro que, obviamente, um FIES que tem a chance de êxito, né? Dadas as condições e restrições hoje, o FIES não é mais o que era, infelizmente. Por que isso é importante? Não só para manter os alunos que estão atualmente estudando em dia, né, em condições de estudar, mas também para a captação de meio de ano. Nós teremos que oferecer melhores condições. Acreditamos que um FIES emergencial possa resolver esse problema. O projeto está sendo elaborado, nos próximos dias vai ser apresentado como um conjunto de contribuições que o Fórum tem dado
às autoridades públicas. Então, terceiro ponto é a interlocução que a ABMS e o Fórum têm feito com os bancos oficiais, como o BNDES, Caixa e Banco do Brasil, e também com alguns bancos particulares, para que esse dinheiro que o governo federal está liberando para os bancos chegue, de fato, para a pequena e média instituição, que muitas vezes não tem as condições de garantia para usufruir desse reforço do capital de giro. Então, nós estamos também intermediando a relação com os bancos e com o BNDES para que eles possam abrir linhas de crédito especiais para as nossas IEs. Nós entendemos que as pequenas e médias são as mais impactadas, mas entendemos também que elas precisam de condições para que elas possam dar melhores condições também para esses alunos que estão precisando. Então, essa tem sido a nossa bandeira e nós estamos colocando no site da BMS e do Fórum todas as ações, ofícios e demandas que nós temos feito nesse momento de crise. Ficamos felizes que algumas delas têm sido atendidas. Hoje, por exemplo, houve a notícia do diferimento da cota patronal, aquelas que pagam a contribuição patronal. É claro que essa foi uma demanda de todos os setores da economia, mas nós fomos uma das primeiras instituições, o Fórum, na verdade, pedir esse diferimento, porque entendemos que as instituições, nesse momento, de fato, precisam de caixa, para que elas possam, como a gente falou, oferecer também condições de parcelamento para os alunos em risco. Trata-se de um jogo em que todos estamos no mesmo barco. Temos que nos abraçar. Somos contra essas tentativas de legislar pelo judiciário ou pelo legislativo sobre o nosso preço. Nós sabemos o que é melhor para nós, mas temos que ter condições para que a gente possa dar condições para esses alunos em risco. É isso que nós estamos pedindo pela BMS e também pelo Fórum. Obrigado, Celso, pela contribuição. Então, só fazendo um resumo rápido do que o professor Celso trouxe para o conhecimento de todos. O setor já pediu diferimento de pagamento de encargos da folha de pagamento, né? Então, não estamos pedindo para não pagar, estamos pedindo para não pagar neste momento e parcelar o que não foi pago para frente. Antecipação dos créditos do FIES, né? Então, nós sabemos que o aluno contrata o FIES por semestre e esse pagamento vai caindo mensalmente na conta, e nós já pedimos que o semestre seja todo antecipado para incrementar o fluxo de caixa das instituições, e estamos trabalhando numa proposta de um FIES emergencial exatamente para garantir que esses alunos que estão matriculados e passem por dificuldades permaneçam, e quem não está matriculado e tem a intenção de entrar no segundo semestre, eles tenham condições financeiras para isso. Vamos para frente, então, né? Nós vamos... Só lembrando, pessoal, já estamos com 261 participantes. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, nessa live via YouTube. Isso nos enche de alegria saber que essa mobilização se dá para discutir o nosso futuro. Obrigado aí pelos presentes e participantes. E eu queria lembrar, né, que nós tivemos um problema técnico no início, por conta da quantidade de acesso e a instabilidade da internet ofertada pelas operadoras, mas estamos também nos adaptando, e os próximos a gente vai tentar minimizar ao máximo esses problemas técnicos. O que está ao nosso alcance. Não peçam desconto de 30% na anuidade, na mensalidade da BMS, viu? Porque os nossos seminários remotos são tão bons quanto os presenciais, nada de desconto. Aliás, Celso, nós estamos presentes aqui, né? Só estamos distantes, mas estamos presentes. Isso aqui é a presença, só que de maneira remota. Vamos seguir, então, para o último bloco, né? Vou passar a palavra para o Daniel. Nós vamos falar, na terceira tese levantada, Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Então, vamos ver aí o que o Daniel tem de conselho para as instituições de ensino nesse quesito. Palavra com você, Daniel. Legal, obrigado, Solon, e reforçando aí, obrigado pela presença de todos. É muito bom ter a possibilidade de dividir esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis que está envolvida aí com a educação superior. Mas vamos lá, vamos para a última tese. Eu acho que essa é uma que, embora ela tenha aparecido aqui no estudo, ela não é um fato novo, e, de novo, quem acompanha muito o nosso trabalho sabe que tanto eu, pessoalmente, quanto Educa, acredita demais no que eu vou colocar aqui. Então, por que a gente usou essa até analogia aí, Mar Calmo nunca fez bom marinheiro? Isso tem a ver um pouco com o que eu já falei, ou seja,
Agora é o momento da instituição olhar para o cenário e, lá na frente, pensar em maximizar a sua evolução. Momentos de crise são momentos de oportunidade. Isso, acho que quem já passou, seja na perspectiva pessoal, profissional, enfim, sabe que são momentos que a gente evolui. Então, como que a gente maximiza essa evolução? Então, dos pontos que aparecem em todas as teses aqui que a gente, nas duas primeiras, e aparecerá com mais intensidade nessa terceira, é o aporte de tecnologia no processo de aprendizagem, que é justamente a maneira pela qual hoje a gente pode transmitir esse conteúdo para vocês. Então, em alguns momentos da história recente da educação superior no Brasil, houve alguns, eu vou chamar aqui de empurrões, para que quem tinha alguma rejeição ao modelo à distância facilitasse a sua entrada ou quebrasse o seu preconceito. Acho que esse aqui é o último. Acho que quem hoje não olhar para o cenário e apostar no ensino à distância pode, no momento pós-crise, não ter capacidade de reação. Então, só fazendo um paralelo com o que eu já falei, Educa, né, e alguns conteúdos nossos já falavam antes da crise do coronavírus, que independentemente do cenário atual, o ensino à distância ele já é realidade no Brasil. Ele já cresce a duplo dígito há alguns anos. Ele tem um movimento de expansão, seja na perspectiva de distribuição, com mais polos no Brasil, com novas instituições entrando, ou seja, novas marcas dando a opção para o aluno estudar, e novos cursos migrando no formato. E quando eu falo ensino à distância, leiam como o modelo 100% online, mas também o modelo que equaciona a regulação, é o presencial até os 40, é o EAD até os 30 no presencial, como um mecanismo de aumento de penetração. Então, isso aqui é dado de Censo Educação Superior lá em 2018. A gente está falando de 2 anos atrás. Já era realidade, ele já representava, na base de novas matrículas no Brasil, 46% do volume. Então, com essa entrada necessária de tecnologia, para a gente corrigir e não ter dano em calendário acadêmico, não impactar a aprendizagem de aluno, isso pode ter movimentado bastante a curva de evolução, que já era bastante positiva no momento pré-crise. E essa aceitação do modelo, isso aqui não é resultado da pesquisa de agora, é de estudos que a Educa faz com recorrência, falando com o mesmo público, com esse aluno que tem intenção de começar um curso superior. Nos últimos 3 anos, olha como a aceitação do modelo à distância ela aumentou. Lá em 2017, eu tinha, de forma espontânea, 15% de quem queria começar uma graduação que falava a priori, olha, EAD é a opção que eu quero. Quem tinha a maioria naquele caso, e ainda é, mas quem tinha uma maioria absoluta naquele caso, era a escolha pelo presencial com mais de 80%. E desses 80%, eu tinha 2/3, 66%, que falavam, olha, se não tivesse o presencial, eu faria o meu curso no ensino à distância. Em 3 anos, olha como isso mudou. Primeiro, numa perspectiva espontânea. Eu tenho de 15% para 35%. E a aceitação de quem é hoje, né, optante pelo modelo presencial, olha a menor rejeição que se tem aqui ao formato. Eu tenho 94% dos 60%. Então é um aumento maior, quase que 20 pontos percentuais de incremento na aceitação do modelo à distância, num cenário pré-crise. À medida que eu vou para um cenário pós, ou durante, se eu falo não para o EAD, eu tenho uma série de consequências que elas são de curto prazo e difíceis para a instituição gerenciar. Então, a primeira reação dos alunos aí, falando da pesquisa, dos alunos e dos potenciais alunos a esse movimento, ela é bastante positiva. Lembra, a gente está no início aqui do fenômeno. Ambos dizem que o uso do ensino à distância como a melhor solução para o momento é verdadeiro. E isso pode parecer até algo contra-intuitivo, mas é mais para aluno do que para potencial aluno. Por quê? Porque hoje o EAD ele é entregue com boa qualidade, igual ao do presencial, então quem experimenta gosta. O aluno prospect lá, que está quase entrando, que está no funil ainda decidindo, ele ainda precisa experimentar, ainda se tem algo muito menor, mas tem ali, como eu mostrei anteriormente, um percentual menor, mas que ainda fala não para o EAD.
Então, voltando ao meu racional para a segunda teoria aqui, para o segundo fenômeno que a gente está acompanhando durante esse cenário macro, por que não? Se o meu aluno gosta, se a minha entrega, que já foi feita a migração do que era presencial para o EAD, ela é bem feita, foi bem feita e bem aceita, por que eu não colocar essa experimentação no processo de seleção e explicar para o aluno, talvez você tenha, dado o nosso cenário atual, Brasil, mundo, que começar o seu curso num formato assim. A qualidade ela já existe e a aceitação ela já está maior do que está por conta até do movimento de migração que está acontecendo. Claro, eu não estou dizendo para que a gente faça essa migração sem, de novo, planejar e pensar o que a minha instituição tem de recurso e limite para que isso aconteça. Mas tenha-se esse cenário como algo válido e importante para a sua instituição. Quem fez isso de forma planejada, quem avaliou a necessidade de usar parceiros para essa migração e respeitou os limites da instituição, se deu bem no início e continua se dando bem. Embora que a gente tenha a declaração do aluno, acho que muitos de vocês acompanham o mercado e a gente acompanha aqui, esse percentual de quem migrou, de instituições que migraram para o ensino à distância, né, ou que migraram do presencial para um modelo de aula remota, eu vou fazer um paralelo ao final da minha fala aqui, que é o modelo que para mim, transforma o presencial. Quem fez isso deu bastante certo, e nesse momento inicial eram 32%, ali 31,5%, hoje, acompanhando o mercado, isso deve estar próximo de 70%, talvez até mais do que 70% das instituições já fizeram esse movimento. Então, quem fez dessa forma lá no início, hoje é maior do que isso, e quem seguiu esses passos tem uma chance altíssima de entregar alta qualidade para o aluno e de criar uma sensação positiva, que nesse momento representa 70% de quem teve esse modelo migrado, parte que seja, mas que teve migrado, como um índice aí bastante relevante e positivo entre os alunos. E outra dúvida que acontece nesse processo de pensar na migração será que o aluno que fez ou que passou pelo processo, que claro, a gente sabe, a priori a instituição não tem isso como, ou não tinha isso na estratégia, não faria essa migração, então teve que se adaptar, teve que se ajustar, mas nesse processo o receio fiz bem, será que o aluno deixa de escolher o presencial depois? E boa parte entende que isso é um movimento feito para corrigir o problema que existe no mundo hoje. Então, a última pergunta. Se você tivesse que escolher passar da crise, ou de novo, quando não tivesse essa questão de coronavírus, você mudaria sua decisão pelo presencial, dado que você teve uma boa experiência no EAD? O aluno fala que não, ele manteria a decisão pelo presencial. Isso não significa, porém, que é esse o gancho que eu faço, de que a oferta presencial, depois do momento crise, no pós-crise, ela será a mesma. De novo, quem acompanha a Educa sabe. O futuro da educação, a inovação da educação superior está no híbrido. A hibridização já acontecia antes e vai acontecer de maneira mais acelerada agora. Então, aportar tecnologia no processo de aprendizagem, talvez a gente tenha sido forçado a fazer agora por toda a restrição que existe, o lockdown, o distanciamento social e etc. Mas isso vai ficar. E quando eu falo que quem não fizer esse movimento não vai conseguir se adaptar, por quê? Porque a oferta vai virar isso. Então, eu gosto de fazer uma analogia aqui. Antes dos 40%, que foi a última mudança de regulação que nós tivemos, quando era permitido usar só 20%, tem instituição que não usa os 20% até hoje. Quem não fez esse movimento lá atrás e ainda não colocou isso na execução, vai ter muitíssima dificuldade lá na frente para se adaptar ao mercado e vai mudar a oferta. E esse movimento de mudança de oferta, novamente, já acontecia antes. Se eu pego os dados de 2018 e aquele volume que eu mostrei lá atrás, né, aqueles 46% de novas matrículas no ensino à distância, se eu abro isso entre eu vou chamar modalidades, né, os cursos que estão mais adequados ao modelo com menor presencialidade, mais próximo do 100% online, e aqueles que são esse modelo que eu estou defendendo aqui, o híbrido, isso em 2018 já representava 16% da base de entrantes no ensino à distância.
em 2018. Um aumento bastante significativo de 17 para 18, 4 pontos percentuais aí de aumento na base. Em absoluto foi mais, porque a base do EAD cresce de uma maneira significativa, 32% ano a ano. Então eu tenho um movimento prévio que já apontava a essa direção. E isso não se limita àqueles cursos que a gente está acostumado a ouvir. É a pedagogia, são os bacharelados em negócios, são os tecnólogos em negócios. São alguns cursos que a gente pode tirar da área da saúde e colocar, as engenharias mais de produção que está associada. Não, esse movimento ele acontece de maneira dispersa entre as verticais de ensino. Lá, já em 2018. Desde a educação física, que é um curso que já começava a ser ofertado, e aí tem toda a dificuldade de classificação e categorização no semipresencial, que não é muito híbrido que a gente defende, mas enfim, com o uso de tecnologia, com uma parte fora do encontro presencial, da prática, ele já acontecia há algum tempo e continuou crescendo, sendo que em 2018, o que é legal ver é que esse modelo passou presencial. A barrinha clara aqui, ela passa o presencial. Lá em 2018. As engenharias que todo mundo tem, isso é verdade, um cenário de reação à economia mais agudo e que começou a enxugar aquela base que vimos crescer no momento prévio a 2015 de maneira bastante acelerada no formato presencial, ela decaiu nos últimos anos, mas quem abriu o híbrido, quem abriu o semipresencial, quem aportou tecnologia, cresceu. Então ajudou a corrigir esse movimento de declínio para uma vertical que sofreu de um movimento massa. E por fim, que é aquela grande dúvida, a gente tem, não estou discutindo aqui as posições dos conselhos e os limites que são colocados, mas eu tenho a vertical de saúde entrando no modelo. Que é exemplo melhor que a telemedicina, que foi aprovada por conta do momento que a gente está vivendo agora. Isso vai acelerar a curva de aceitação de tecnologia e vai fazer que a gente entre em outros cursos. Lá em 2018, eu já tinha enfermagem, nutrição e fisioterapia como os cursos que mais cresciam nessa modalidade. Um outro ponto importantíssimo nesse processo de aceitação de tecnologia, acredito que muitos de vocês tenham aí casos internos, é a aceitação que o professor tem desse modelo. Eu já falei isso aqui nas teses anteriores. Isso vai ajudar bastante a construção desse momento. E por que isso acontece? Porque é legal colocar a tecnologia? Acho que uma parte acho que é legal, a gente tem isso em uma série de mercados, mas é porque o aluno quer. Ele não quer ir para o campus todo dia. A gente tinha, antes da crise, um perfil sociodemográfico no Brasil que precisa de acessibilidade. Imagina no momento pós. Então, tudo o que a gente pensava antes, pelo menos nessa linha aqui, de hibridização, de uso do ensino à distância, ela só vai ganhar mais intensidade em função do momento que hoje a gente vive. Isso é importante que a gente tenha no radar também como uma perspectiva, com uma visão de proteção da minha base do presencial. Acho que a primeira conclusão que a gente tem que ter clara é, se eu não fizer, a concorrência fará. E quem vai sofrer no primeiro momento que a concorrência fizer isso, e a minha instituição, como boa parte das instituições de ensino no Brasil, depende do volume do presencial, e a maior parte do presencial está no curso noturno, eu estou disputando pelo mesmo aluno. Esse aluno, ele vai migrar para o híbrido. Então, se eu não abro o híbrido na minha instituição, mais do que deixar de capitalizar e de conseguir trazer alunos que querem esse formato, eu vou perder a minha base para a concorrência, vou perder a minha base daquele turno que mais significa para mim, em termos de receita, saudabilidade, etc. Então, pensem nisso, eu já trazia essa reflexão antes. Agora, então, é algo bastante importante para que a gente tenha a tecnologia como uma parceira, como uma amiga nossa nesse processo, e que o uso de ensino à distância, de qualidade, e se tem N exemplos hoje já em operação no setor que podem ajudar a serem cases de sucesso, assim como parceiros que podem aportar em parte deste processo de adaptação e de inclusão de tecnologia, que farão o futuro do modelo de oferta do ensino superior no Brasil. Então, essa é a última reflexão que eu gostaria de trazer. A gente vai acompanhar esse movimento nas outras ondas e passo a palavra de novo ao Solon para que ele faça a intermediação. Obrigado, Daniel. Estamos chegando ao final aí, né, de mais esse bloco. E eu queria mandar um abraço especial para o pessoal da FACEMP, que está nos acompanhando desde o início. Obrigado pela audiência aí, pessoal. Temos mais alguns comentários aqui.
Obrigada pelos esclarecimentos. EAD se sobressai diante da atual situação e o planejamento como principal estratégia. A Faculdade Única de Ipatinga agradece a oportunidade de participação. Parabéns à equipe em trazer essas informações valiosas de alerta pela realidade apresentada nessa pesquisa, para que tomemos as nossas decisões de forma mais equilibrada. Temos aqui também a professora Fátima, lá do nosso amigo Elisiário. Parabéns à BMS pelo seminário que nos proporcionou muitas respostas e situações novas que estamos vivendo. Um abraço, professora Fátima, professor Elisiário. Também está conosco IMEPAC, Universidade Católica de Brasília, Associação Nacional das Instituições Educacionais Adventistas do Sétimo Dia, UNIP, Centro Universitário Uniamérica, Unicarioca, FELUMA, Unipan, Faculdade Teológica Reformada de Brasília, Anima Educação, AMPESC, Centro Universitário de Patos de Minas, Centro Universitário de Patos da Paraíba, Universidade de Patos de Paraíba, Faculdade do Vale do Jaguaribe. Enfim, nós temos aí mais de 300 dispositivos conectados nesse momento conosco e a gente quer agradecer mais uma vez, né, a participação de todos. São muitas perguntas e o tempo está se esgotando, não vamos ter tempo mais para responder a todas, mas a gente vai respondê-las por e-mail, né? Então, se por acaso alguém encaminhou uma pergunta que não foi respondida, nós vamos responder por e-mail. Infelizmente, o tempo é curto e o assunto é muito interessante, muito instigante, e temos várias pessoas aí interagindo conosco neste momento. Vamos disponibilizar o material também apresentado no site da BMS, tá? Então, abms.org.br. Logo em seguida, nós vamos colocar esse material. O vídeo vai estar na íntegra lá no nosso canal do YouTube, é esse mesmo link que você acessou, mas para o associado que quiser ter acesso a esse material, a essas lâminas que foram apresentadas pelo Daniel, nós vamos disponibilizar posteriormente no site da BMS. Eu quero passar a palavra, então, para o Celso, fazer os seus comentários aí sobre esse terceiro bloco e suas conclusões. Antes das conclusões, eu queria ver se o Daniel quer fazer a saudação final. Em seguida, eu fecho. Pode ser, Daniel? Pode ser. Solon, tem alguma outra pergunta que você vai abrir ou não? Daniel, são muitas perguntas, o pessoal interagiu bastante, mas como o tempo já está escasso e está se aproximando aí do final do seminário, nós vamos encaminhar para você por e-mail e depois a gente dá o retorno para as instituições de ensino, pode ser? Sem problemas, sem problemas. Então, primeiramente, queria agradecer a participação de todos. É ótimo, como eu já mencionei aqui, ter audiência a níveis como esse que a gente conseguiu atingir. O objetivo da Educa no desenvolvimento desse projeto como eu também mencionei, ajudar o setor a reagir de uma maneira mais estruturada e numa perspectiva sempre de curto prazo, porque a nossa capacidade de previsão ela é baixa nesse fenômeno que vem acontecendo. E acho que o grande aprendizado aqui de hoje, a última onda do projeto, é que a gente maximize a evolução das instituições, pensando naturalmente em como que a gente consegue atender da melhor forma possível o nosso aluno, seja ele já nosso ou seja ele aquele que tem intenção em entrar, e que a gente olhe para a tecnologia em todo esse momento como uma parceira nossa para que justamente esse primeiro objetivo seja cumprido. Então, obrigado mais uma vez, agradeço de novo à BMS, ao Celso, ao Solon e toda a equipe pela oportunidade de ter mais esse canal para a divulgação desse estudo que a gente está construindo, e assim será para as próximas ondas que teremos nos próximos meses. Obrigado, pessoal. Eu acabei de receber uma pergunta aqui que é bastante oportuna, Daniel. Eu gostaria que você respondesse rapidinho. Tá bom. No que se refere ao vestibular online, seria possível e legítimo? Então, acho que a dúvida aqui da instituição de ensino é se tem alguma regulamentação, né, alguma legislação que legitima esse vestibular online.
sim, não existe nada na legislação que anule a possibilidade de execução de vestibular online. Já há isso em prática por algumas instituições. Como eu coloquei antes, o modelo, o padrão hoje, ele não atende os requisitos mínimos na sua grande totalidade. Inclusive, esse é um conteúdo que a gente está em desenvolvimento, ou seja, a avaliação das operadoras que hoje, né, dos players, instituições que hoje usam dessa ferramenta como uma de acesso à instituição, de ingresso, e quando estiver disponível, estará também disponível nas nossas redes sociais. Mas a resposta à pergunta é que não existe nada na legislação que anule ou que não permita a execução do vestibular online. Então, obrigado, Daniel. Eu quero passar agora para o nosso presidente, Celso Nisquier, para fazer as considerações dele e o encerramento do nosso evento. Muito obrigado você que esteve conosco durante todo o seminário e nós voltamos a nos encontrar em breve aí com mais assuntos importantes. Obrigado, Solon. Excelente mediação. Os mineiros são ótimos de mediação, né? Eles fazem tudo sempre com muito jeitinho. Muito obrigado, Solon. Obrigado, Daniel, pelo brilhante estudo, que vai se seguir a outros que vão ser apresentados aqui com exclusividade pela ABMS. Muito obrigado pelas suas considerações. Obrigado aos mais de 300 participantes de todo o Brasil que estiveram conosco aqui dentro desse debate, que eu imagino que tenha sido bastante esclarecedor para vocês. Esse é o papel da ABMS, ajudar que vocês possam, de fato, tomar a melhor decisão nesses tempos de crise. Eu, sinceramente, espero que vocês estejam bem, protegendo a sua saúde, protegendo a saúde dos seus familiares, dos seus estudantes, que o que importa no primeiro momento é vencer a batalha do coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala de educação, porque a educação fala de futuro. Nós não podemos ficar parados, a ABMS não está parada, nossas instituições não estão paradas. Nós temos que perseverar, porque os nossos estudantes precisam da gente. Eles precisam de um futuro melhor. O Brasil vai vencer a crise, mas o futuro é construído pela educação. E nós, da educação superior particular, nós temos esse papel, e vocês lá na ponta, na pequena instituição, na média instituição, no grande grupo, todos aqui hoje presentes, vocês têm a liderança da saída da crise. E é isso que a gente vai começar a construir a partir desse aprendizado enorme que está sendo o trabalho remoto, as aulas remotas. Nós vamos sair melhores. Em tempos de guerra, é quando se fazem as grandes inovações tecnológicas no mundo. Certamente, a educação mediada por tecnologia chegou para ficar. Nós não pedimos essa crise, mas nós estamos nos destacando enquanto setor na adaptação, na criatividade, na melhor forma de atender nossos alunos para que eles não percam o semestre letivo. Vocês, nós, estamos de parabéns. Juntos, nós vamos vencer esse desafio. Muito obrigado. E voltem nos outros seminários que a gente vai anunciar em breve. Muito obrigado mesmo. Bom dia a todos. E, Daniel, obrigado a todos da Educa por proporcionar essas informações tão relevantes. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Bom dia, Celso. Obrigado.